Amado por milhões, criticado por milhões. Para alguns, um dos maiores líderes populares da história do Brasil. Para outros, o centro de algumas das maiores controvérsias políticas do país. Mas, afinal, quem é o homem por trás do mito, das acusações, das absolvições, dos discursos e das disputas que dividiram o Brasil por décadas? Hoje, vamos revisitar uma trajetória marcada por poder, influência, apoio popular, crises, investigações, decisões judiciais e debates que continuam movimentando o país até hoje. Independentemente da posição política de cada pessoa, existe um fato difícil de ignorar. O nome Lula marcou profundamente a história do Brasil. A história de Luiz Inácio Lula da Silva começou muito antes da presidência da República. Nascido no interior de Pernambuco e criado em meio à pobreza, Lula teve uma infância marcada por dificuldades financeiras. Ainda jovem, mudou-se com a família para São Paulo, onde trabalhou em diferentes profissões até se tornar metalúrgico. Foi no movimento sindical que seu nome começou a ganhar notoriedade nacional. Durante o período da dinâmica militar, Lula se destacou nas greves do ABC Paulista, liderando movimentos trabalhistas que chamaram a atenção de todo o país. Na década de 1980, participou da criação do Partido dos Trabalhadores, o PT, um partido que surgia defendendo maior justiça social. Lula perdeu eleições presidenciais antes de finalmente conquistar a vitória em 2002. Quando assumiu a presidência em 2003, o Brasil vivia um cenário de incerteza econômica. No entanto, os primeiros anos do governo registraram crescimento econômico, ampliação do crédito e fortalecimento de programas sociais. Milhões de brasileiros passaram a associar o governo Lula à redução da pobreza e expansão de oportunidades. Internacionalmente, Lula também passou a ocupar espaço de relevância, sendo recebido por líderes mundiais. Mas enquanto sua aprovação crescia, uma das primeiras grandes crises políticas de sua trajetória começava a tomar forma: o chamado Mensalão. As acusações envolviam um suposto esquema de pagamentos a parlamentares em troca de apoio político no Congresso Nacional. A crise dominou os noticiários. Diversos aliados do governo passaram a ser investigados e posteriormente condenados. Mesmo diante da crise, sua popularidade conseguiu se recuperar. Em 2006, Lula foi reeleito presidente. Ao final do mandato, Lula deixou a presidência com índices históricos de aprovação popular. Mas poucos imaginavam que os anos seguintes colocariam seu nome no centro de investigações que mudariam o rumo da política brasileira. Em 2014, uma investigação se transformaria na Operação Lava Jato, dominando manchetes e debates nas ruas. Os casos mais conhecidos envolviam suspeitas relacionadas ao triplex do Guarujá e a um sítio em Atibaia. O país começou a se dividir. Nas ruas, milhões de pessoas protestavam contra a corrupção e o governo. Ao mesmo tempo, apoiadores de Lula afirmavam que ele era alvo de perseguição política. A polarização crescia. Em abril de 2018, Lula foi preso. As imagens dele deixando o Sindicato dos Metalúrgicos tornaram-se históricas. Mesmo preso, ele liderava pesquisas para 2018, mas foi impedido de disputar. O cenário político mudaria drasticamente. Em 2019, surgiu a Vaza Jato. Mensagens vazadas levantaram questionamentos sobre a imparcialidade das investigações. Em 2021, o STF anulou as condenações de Lula. Ele recuperava seus direitos políticos e estava de volta. As eleições de 2022 foram as mais tensas da história. No fim, Lula venceu e voltou à presidência em 2023. Durante o terceiro mandato, novas polêmicas surgiram, de temas internacionais a debates intensos sobre a economia. Para milhões, Lula é quem ampliou programas sociais. Para outros, ele é associado às maiores controvérsias do país. Entender a história de Lula é entender a própria história do Brasil. Qual foi o momento mais decisivo para você?